Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. Com profundo amor, com profundo carinho, honra, admiração, respeito, satisfação e prazer, que eu fico profundamente grato e feliz por tê-los aqui no meu canal, por ter todos vocês aqui no meu canal. É uma grande honra tê-los aqui no meu canal. Bem, senhoras e senhores, senhoras e senhores, moças e rapazes, eu peço a você, a sua família, a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar até você, a sua família, o conhecimento, a sabedoria, a compreensão, o entendimento, o discernimento espiritual da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna Palavra de Deus, e levar até você também a sabedoria e conhecimento da ciência, o conhecimento científico, sabedoria, conhecimento, informações e conteúdos de qualidade para abençoar você e a sua família em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Um assunto de grande relevância, de grande importância para você e para a sua família nos dias atuais, no dia da modernidade. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto, o seguinte tema. A teoria do criacionismo versus a teoria do evolucionismo. Quem está com a razão? Qual o verdadeiro paradigma, o verdadeiro conhecimento, a grande profundidade da teoria verdadeira e perfeita que expressa a verdade de Deus? A teoria do criacionismo ou a teoria do evolucionismo? A teoria do evolucionismo foi criada pelo cientista e biólogo Charles Darwin no século XIX. E esta teoria tem por objetivo, tem por conhecimento e filosofia de vida expressar o seguinte conteúdo, o seguinte conhecimento para a humanidade, de que a humanidade, nós seres humanos e todas as espécies de vidas existentes na Terra evoluíram com o passar do tempo, evoluíram de maneira natural. É chamado também de naturalismo. Ou seja, e este cientista Charles Darwin, que biólogo também no século XIX, desenvolveu e criou esta teoria chamada de teoria do evolucionismo, que tem por objetivo expressar no conhecimento, no seu conhecimento, na sua origem, falar a respeito da evolução das espécies, que o ser humano, a humanidade, todas as espécies, todas as formas de vida que existem no planeta Terra, evoluíram com o tempo, tiveram uma evolução com o tempo de maneira natural, foram evoluindo de maneira natural com o passar do tempo, com o passar dos anos. Ou seja, esta teoria, ela expressa na sua origem de que a vida na Terra evoluiu de maneira natural. Agora veja, e também esta teoria do evolucionismo, que é conhecida também como a teoria do naturalismo, diz também na sua origem que o homem veio do macaco, que o homem se originou do macaco, e com o passar do tempo, o homem veio, este macaco, este animal veio evoluindo, teve uma evolução natural para chegar a se tornar um homem, um ser humano. Esta é a corrente de conhecimento, de filosofia e origem da teoria do evolucionismo. Agora, veja, pense de maneira profunda, tenha o discernimento profundo, espiritual, no que diz respeito ao conhecimento do poder da Palavra de Deus, no conhecimento da ciência, no conhecimento científico, no conhecimento
biológico. Se de fato, verdadeiramente, o homem veio do macaco, o homem se originou do macaco, por que que até hoje então existem macacos, gorilas e chimpanzés? Sendo que a teoria do evolucionismo, do naturalismo, diz na sua origem, na sua corrente filosófica, que o homem veio do macaco, o homem se originou do macaco. Então, se o homem se originou do macaco, por qual razão e motivo ainda existem esses animais chamados macaco gorila? A teoria do evolucionismo fala desta maneira, desta filosofia, desta corrente filosófica, dizendo que o homem veio do macaco, se originou do macaco, com o passar dos anos, veio evoluindo, e o macaco se transformou no homem, no ser humano que pensa, que raciocina. Então, qual o seu pensamento no que diz respeito à teoria do evolucionismo? Está certo? Está correto? Agora, vamos para a teoria do criacionismo. A teoria profunda, forte, maravilhosa, extraordinária, que mostra a verdadeira expressão da criação perfeita do nosso Deus, que é infinitamente todo-poderoso, soberano, onisciente, onipotente e onipresente. Biologicamente, no que diz respeito ao conhecimento da biologia, que estuda sobre a origem da vida humana aqui na Terra, toda forma de vida ela se desenvolve a partir de uma outra forma de vida, uma vida que se origina de uma outra vida. Todas as formas de vida existentes aqui no planeta Terra se originam de uma outra vida. Eu fui concebido pelo poder da criação de Deus no que diz respeito à relação entre meu pai e minha mãe, assim como você foi concebido pelo poder de Deus através da relação do seu pai e da sua mãe. Ou seja, uma vida se origina de uma outra vida. Esta é o conhecimento biológico da biologia, a ciência que estuda a origem da vida, da corrente filosófica da biologia, do sentido da origem da vida, que expressa e que diz a verdadeira verdade no que diz respeito à origem da vida. Toda vida se origina de uma outra vida. Para que haja outra vida, tem que haver uma outra vida para gerar aquela vida. Ou seja, a criação da vida humana na Terra, ela se dá pela sabedoria, pela inteligência, pela construção de uma vida que é infinitamente superior a nós. E esta vida, este poder, este ser que nos criou chama-se Deus. Ele é o Criador de tudo. Então, uma vida, ela só pode se originar de uma outra vida, só pode ser criada pela uma outra vida. Assim diz a corrente filosófica da origem, da biologia, da anatomia humana, da biologia que ensina, que estuda a verdadeira origem da vida. E nós temos que discernir, entender e compreender que a teoria do criacionismo ela está baseada, aprofundada no conhecimento da palavra de Deus e da ciência e da biologia, em todos os campos de desenvolvimento psicossocial, evolutivo e espiritual, da vida humana aqui na Terra, da vida, da vida, da vida terrestre, da vida dos animais, e tudo aquilo que é vida que existe no nosso planeta. Ou seja, se tratando do desenvolvimento, da criação do ser humano aqui na Terra, nós, com o poder, com a inteligência, com o discernimento, com o poder do Espírito Santo e com o conhecimento da palavra de Deus e da ciência, sabemos que a palavra de Deus e a ciência, elas sempre estiveram juntas e sempre vão estar juntas, porque ambas foram criadas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Deus. Então, a biologia, no seu ponto de vista, na sua corrente de filosofia filosófica, nos dá o entendimento de que uma vida ela só pode se originar através de uma outra vida. Uma vida ela só pode se originar sendo criada pela uma outra vida. Então, nós fomos criados pelo poder da palavra de Deus para a origem de nossas vidas. E tudo aquilo que existe nos céus, na terra e no universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Assim, a teoria do criacionismo ela está sustentada e baseada no conhecimento da palavra de Deus e da ciência.
Bem, eu quero ler para você o que está escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que diz: No princípio Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora eu quero ler para você o que está escrito no livro de Gênesis capítulo 2, no versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Está escrito: E disse Deus, façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 22, está escrito: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Agora eu quero ler para você o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 10. A palavra de Deus diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Agora eu quero ler para você, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, nos versículos 1, nos versículos 1, 2 e 3. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer dizer, você analisando de maneira profunda, de maneira lúcida e consciente a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras Sagradas, que entendemos que pela fé, que pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, pela imagem e semelhança de Deus que está de nós entendemos que o universo, o planeta Terra, nós seres humanos e toda a vida que existe no planeta Terra, no universo, foi criado pelo poder da palavra de Deus através da fé. A fé é o poder, é um dom sobrenatural que Deus nos deu para que viéssemos acreditar, ter fé e entender e compreender que existe um Deus vivo, todo-poderoso, que é o Criador de tudo. Deus nos predestinou pela fé para crermos nele, para termos absoluta certeza de que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento profundo e espiritual, aliado ao conhecimento científico, nos dá a plena e profunda certeza de que Deus é o Criador de tudo. A teoria do criacionismo veio da sabedoria do conhecimento de Deus no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia, das Escrituras Sagradas e no que diz respeito ao conhecimento da ciência, o conhecimento científico. A teoria do criacionismo ela está sustentada e baseada no conhecimento do poder da palavra de Deus, no conhecimento da ciência. Então entendemos que pela fé, tudo de maneira sábia, tudo de maneira inteligente, tudo de maneira compreensiva, tudo de maneira perfeita e ordenada, foi criada pelo poder da palavra de Deus. Nós, seres humanos, os animais, a natureza, o planeta Terra, o universo, as galáxias, tudo foi criado de maneira perfeita e sábia, inteligente, de maneira suprema, infinita, por Deus, pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu a vida, nos deu inteligência, sabedoria e conhecimento para que viéssemos a progredir, a manifestar a sua imagem e semelhança nesta terra, progredir de maneira psicológica, espiritual, progredir de maneira perfeita e santa diante dele, exercendo a adoração exclusiva a ele, praticando a justiça e praticando a santidade e as boas obras. Então, a teoria do criacionismo, ela se dá profundamente pelo conhecimento da sustentação, do conhecimento da palavra de Deus e da ciência. Nós, seres humanos e tudo que existe no planeta Terra, a vida, ela se originou de Deus, ela foi criada por Deus. Ela está baseada e aprofundada pelo poder da criação de Deus e pela fé que Deus nos deu, a fé sobrenatural, a fé de entender e compreender, de acreditar que Deus é o Criador de tudo, Ele é o autor da vida, Ele nos deu a vida, Ele faz com que nós venhamos ter a sabedoria, a inteligência, o discernimento espiritual e científico para compreender de que Deus, Ele é o Criador de tudo, é o autor de tudo. Foi Ele
que pela sua palavra criou os céus, a terra, o universo, criou a vida humana na terra. Então, a teoria do criacionismo é uma teoria real e verdadeira, e esta teoria, chamada de teoria do criacionismo, esta teoria sim está com a razão. É no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, no que diz respeito ao conhecimento da ciência. Existe um ser evidentemente supremo, que é todo-poderoso, soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Este ser é Deus, o Criador de tudo. E pela palavra de Deus, a vida humana, a humanidade, a natureza, os animais, o planeta Terra, o universo, foram criados. Pelo poder da palavra de Deus, tudo veio à existência. A vida veio à existência pelo poder da palavra de Deus. E Deus determinou tudo com o poder da sua palavra. Ele que nos deu a sabedoria, nos deu conhecimento, nos deu entendimento, nos deu a vida, para que viéssemos a conhecer a sua profundidade no conhecimento da palavra, da Escritura Sagrada e da ciência. Então, a teoria do criacionismo, esta sim, esta teoria que está com a razão, esta teoria ela é profundamente verdadeira, baseada no conhecimento da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, e baseada no conhecimento da ciência, no conhecimento científico. A palavra de Deus e a ciência nos dá a forte, plena convicção do conhecimento da criação da vida na Terra e no universo pelo poder da palavra de Deus. Então, a teoria do criacionismo, esta sim, esta teoria que é verdadeira, perfeita, esta sim, a teoria do criacionismo que está com a razão, porque entendemos e compreendemos pelo poder da fé e pelo poder da palavra de Deus e da ciência que Deus criou a vida, e pelo poder da palavra de Deus a vida veio à existência. Tudo foi criado de maneira perfeita, tudo foi criado de maneira lúcida, tudo foi criado de maneira sábia e inteligente, tudo foi criado de maneira grandiosa e perfeita, santa, poderosa, de maneira sábia e inteligente. Tudo foi criado com infinita sabedoria, inteligência e precisão, pelo poder da palavra de Deus, pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, que criou a vida. Então, a grande verdade, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens, mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, a grande verdade é que a teoria do criacionismo, esta teoria que está com a razão, que expressa a verdade na sua essência, na sua origem, no que diz respeito à criação da vida, à criação de tudo, a criação dos seres humanos, a criação da vida na Terra, a criação do universo, a criação da vida que foi criado pelo nosso Deus, que foi criado pelo poder da palavra de Deus, que foi criado tudo pelo nosso Deus, pela sua infinita sabedoria, conhecimento, onisciência e pelo seu infinito poder. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu fico profundamente grato e feliz por tê-los aqui no meu canal. Senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente e poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém e amém.